Pronto. Então, agora, pessoal, a gente vai falar da atividade, para nota aí, da semana do dia 13 ao dia 17 de julho, né? Que é também uma atividade ainda sobre a temática da América Latina, dando, digamos assim, sequência à primeira atividade, tá? Então, são 4 perguntinhas aí também para vocês pensarem dentro dessa temática. Então, assim, né? A primeira, que aspecto da nossa história pode ter contribuído para que o povo brasileiro tenha dificuldade em se identificar como latino-americano? Essa temática a gente discutiu no Meet, ainda quando o plantão estava no período da tarde. Eu acho que nesse dia a Bianca estava comigo, se eu não me engano, que a gente conversou um pouquinho a respeito disso, né? Tá, você até perguntou o porquê que a gente se considerava latinos. Isso, é verdade. Aí ninguém soube responder. Agora eu lembrei, estava você e estava o Cauã, né? Que eu perguntei, né? Se vocês se Aí o consideravam. Paulo falou que era por causa da língua, por causa da região. Tava errado? Não, não, vamos lá. O que eu tô querendo dizer é que a gente chegou a discutir isso no Meet, Sim, né? da. Então, para tentar construir essa Isso. ideia, né? E aí, eu só estruturei a pergunta num outro caminho, né? Que eu perguntei, na verdade, que aspecto da nossa história, então, que aspecto da história do Brasil pode ter contribuído para que o povo brasileiro tenha dificuldade em se identificar como latino-americano, porque isso é um fato. Os brasileiros, né? Não vou generalizar, não vou falar todos os brasileiros, mas uma boa parcela da população brasileira não se enxerga como um latino, como povo latino-americano. Tem muita gente que acha que quem é latino são todos os nossos vizinhos, todo mundo que fala espanhol é latino. Mas nós não seríamos latinos, não consegue fazer essa leitura de que somos também um povo latino-americano. E se a gente for olhar a perspectiva, né, o aspecto da nossa história é o fato de termos sido colonizados pelo português. Eu ia falar. Então, historicamente falando, o aspecto da nossa história é o fato da gente ter sido colônia de Portugal e não colônia da Espanha. Porque talvez se tivéssemos sido colônia espanhola, a gente teria com mais propriedade essa identidade latina. Ou se fosse o contrário também, se toda a América falasse português e nos chamassem de latino-americanos, ia ficar mais fácil da gente entender isso, né? Mas isso tem a ver com a maneira que a gente constrói essa ideia de latino-americano. E mesmo que a gente tenha obras artísticas, por exemplo, não sei se vocês já ouviram, eu ia falar quem nunca ouviu, mas de repente vocês nunca ouviram. Não sei se vocês já ouviram uma música do Belchior, né, que ele fala, que se chama Rapaz Latino-Americano, que ele canta, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. É a música que ele canta, né? O Belchior era um cantor brasileiro, que já é falecido e tudo mais. Então, assim, ele, através da música dele, ele tenta construir essa ideia de que nós, brasileiros, também somos latino-americanos, mas essa ideia não colou com todo mundo. Então, Dona, Oi, pode falar. eu coloquei assim também, que na colonização, os portugueses nos colonizaram. Aí a língua do português de Portugal é parecida com a nossa, só que não é igual. Então, por Uhum. isso que o povo dificulta se saber se a gente é latino-americano ou não. Então, o jeito que você respondeu tá certo também, porque o processo histórico foi justamente termos sido colônia de Portugal, né? Você falou, a nossa colonização, né, foi feita pelos portugueses. Então,
esse aspecto do processo de colonização, né, o fato de termos sido colônia de Portugal, nos impede a gente construir essa imagem que somos, sim, cidadãos latino-americanos, né? Então, a barreira da língua e o fato de não falarmos espanhol nos dá essa dificuldade, né? Para parte dos brasileiros tem essa dificuldade de entender. E isso também tem a ver, pessoal, se a gente for analisar, aí abrindo um pouco mais a questão, né, saindo só do aspecto histórico, isso também tem a ver com a questão da identidade, da gente se enxergar no outro, né? Como a gente tem alguns modelos que a gente vislumbra para a gente, que a gente entende, nossa, eu sou isso, ou eu quero ser assim, eu quero ser assado, a gente vê, por exemplo, a tratativa que povos, principalmente se a gente pegar mais ali próximos aos Estados Unidos, né? Então, o povo mexicano, quem está ali da República Dominicana, e que tenta ingressar nos Estados Unidos, né? Seja legal ou ilegalmente, a gente tem ali uma construção da figura do latino, né? E da maneira como ele é visto. Seja através, né, dos fatos mesmo, através do que a gente vê nos noticiários, seja através até das obras de ficção, como a gente vê em série de TV, como a gente vê em filmes onde aparecem essas pessoas, né, esses imigrantes. Então, geralmente, são classificados como cidadãos de segunda categoria, né? Tem até a ideia tem uma expressão que é pejorativa, né? Você chama qualquer latino, qualquer um que fala espanhol nos Estados Unidos, tem uma galera que chama eles de cucaracho. Vocês sabem o que é cucaracha em espanhol? Só sei a musiquinha só. Então, todo mundo conhece a musiquinha, mas ninguém sabe o que é cucaracha, né? A gente nunca procurou saber. De maneira geral, a gente não procura saber, né? Cucaracha, pessoal, é barata. Então, assim, a gente canta lá cucaracha, a gente tá cantando a baratinha, entendeu? Então, cucaracha é barata. Quando um imigrante latino que fala espanhol ingressa nos Estados Unidos e ele é chamado de cucaracho, o que a gente está falando? Como que a gente está classificando essa pessoa? Na verdade, a gente está até tirando a humanidade dessa pessoa, né? A gente está falando baratas que ela... vivem no esgoto. Isso. A gente está tirando a característica humana dele. A gente está chamando aquela pessoa de barata que vive em lugar sujo, que vive no esgoto. Então, eu não quero gente suja perto de mim. Acaba indo até para essa perspectiva mesmo da xenofobia, da aversão daquele. Eu não quero essa pessoa aqui. Então, tudo isso que é construído com a ajuda de série, de cinema, enfim, da indústria cultural, né? Também nos ajuda a fugir dessa identidade latina. Eu não quero ser chamada de barata. Não quero ser chamada de cucaracha. Eu não falo espanhol, porque vão me chamar de cucaracho, né? Mas lá, para o estadunidense, nós também somos cucaracho. A gente não é diferente dos outros, né? E veja que isso é só um exemplo, tá, pessoal? É só para a gente costurar aqui essa ideia da dificuldade que a gente tem de se ver como povo latino. Tá bom? Tudo bem na primeira? Tudo bem. Então, a 2, né? Quais são os principais problemas da América Latina, segundo o texto? Então, lá, de acordo com o texto, quais são os problemas que a gente que a gente tem na América Latina? Desigualdade social. Desigualdade social, o que mais? Narcotráfico. Antes do narcotráfico, ele fala outras coisas, acho que outras duas coisas.
Ô, dona, eu não sei Oi. responder essa aí, porque o que eu respondi foi quase a mesma coisa que a Bianca. Coloquei desigualdade social também, e só. Tá Tá. incompleta a minha, mas o que a É, senhora falar, eu completo. isso que eu ia falar para vocês. Não está errado de vocês, mas está incompleto, tá? Então, é a desigualdade social, é a concentração de renda, né? Concentração de renda. A dependência É, econômica de organismos internacionais, né? Então, de maneira geral, os países da América Latina, eles têm uma dependência do FMI, do Banco Mundial, então, essa dependência econômica também. Então, desigualdade, concentração de renda e a dependência de organismos internacionais, dependência econômica de organismos internacionais. Tudo bem? Sim, dona. uhum. Então, aí a gente vai então para a terceira questão. Qual a relação entre o narcotráfico e os problemas dos países latino-americanos? Então, a gente tem lá a desigualdade, a concentração de renda e a dependência dos organismos internacionais. E a cereja do bolo é o narcotráfico. Então, qual que é a relação que a gente pode estabelecer com a existência do narcotráfico e os problemas que já existem na maioria dos países latino-americanos, inclusive naqueles onde o narcotráfico não é tão intenso? Não vou falar que não existe, porque a gente está falando de uma atividade legal que está presente, sei lá, em quase na totalidade dos países, né? O que a gente percebe é que existe uma escala de intensidade. Em alguns países, o narcotráfico ele é mais presente, em outros, ele é um pouco menos presente, porém, ele existe, né? Ele não é inexistente. Então, o que, que dá para a gente relacionar com a presença do narcotráfico e os problemas dos países latino-americanos? O que, que vocês puseram aí? Tem a ver com a economia ou não? Tem a ver com a economia. Mais ideias? O que, Gabriel? dona? Dona, a senhora pode repetir sua pergunta? Posso, ó, é o exercício 3, né? Hum, Qual a relação entre o narcotráfico e os problemas dos países latino-americanos? Então, aqueles problemas que a gente respondeu na 2, como que eu relaciono? Qual que é a relação entre os problemas que já existem com o narcotráfico? A qualidade de vida, a segurança das pessoas aqui na América. Sim, tudo isso tem relação. Tudo isso tem relação. Gabriel, você vai arriscar ou eu posso falar? dona, eu ia arriscar, mas a senhora, eu deixo a senhora arriscar, que aí eu já arrisco aqui no caderno já e completo aqui. Tá bom. Olha só. Então, aqui, o que a gente tem que tomar bastante cuidado ao relacionar é o seguinte. Bom, o Gabriel eu sei que já assistiu. Bianca, você já assistiu a série Narcos, por acaso? Não. Não. Então, eu vou tomar cuidado para não dar spoiler, porque vai que um dia você resolve assistir, né? Mas o que é sabido quando a gente está falando de regiões onde o narcotráfico é muito presente, é muito intenso, na verdade, a gente vê a estruturação de uma economia paralela, né? Porque o dinheiro do tráfico de drogas, ele é um dinheiro sujo, É, né? É um dinheiro que você não consegue sair gastando assim facilmente, porque as pessoas vão querer saber, oh, de onde você arrumou tanta grana, né? Então, na verdade, a presença do narcotráfico, ela gera uma economia paralela. Então, é como assim, tem a economia oficial ali, que está dentro da lei, que a gente paga imposto e faz as nossas transações, e o dinheiro do narcotráfico, ele constrói uma economia paralela, certo?
desse dinheiro sujo que está vindo, né, do processo de tráfico de drogas. E esse dinheiro, ele pode interferir na estrutura e desestabilizar a estrutura social de um país. O que isso quer dizer? É a ideia, trocando em miúdos, do dinheiro fácil, né, pessoal? Do dinheiro fácil, né? Então, quem acaba entrando no tráfico de drogas, vamos pensar, por exemplo, quem faz o trabalho de mula, né, que carrega a droga de um país para o outro, por exemplo, né? Coloca a droga no corpo ou dentro de uma mala. Tem uma galera mais louca que engole, né, os pacotinhos de droga para viajar de um país para o outro, aí quando chega no destino, tem que dar um jeito de colocar a droga para fora, né? Não vamos nem entrar nesses detalhes. Então, assim, só para concluir, Gabriel, só um minutinho. Senhora. Essa galera, eles não topam fazer esse tipo de coisa por pouco dinheiro, é por muito dinheiro, né? Então, quando fala que vai desestabilizar a estrutura social, é que, por vezes, pessoas honestas, pessoas que nunca tiveram nenhum envolvimento com nenhuma atividade criminosa, acabam migrando para essa atividade dessa economia paralela, porque é um dinheiro que, de repente, eles não sonhariam ganhar numa vida inteira de trabalho honesto. Então, a gente não pode ser hipócrita aqui. Dependendo da situação que a pessoa vive, é uma oportunidade atrativa. E nisso você acaba trazendo mais pessoas para o crime, né? E isso também, esse dinheiro que circula de maneira suja, também atrapalha a estrutura econômica do país. Porque as atividades vão ficando são todas atividades ilegais. Se essa atividade, esse dinheiro está circulando de maneira ilegal, não está tendo recolhimento de imposto né, e aí todos os desdobramentos, porque se não tem imposto, o Estado não tem como oferecer ali o mínimo que se espera que o Estado ofereça para as pessoas. Então, a existência, né, a relação que a gente estabelece entre o narcotráfico e os outros problemas é que a gente só aprofunda, né, a desigualdade social, a gente acaba jogando mais gente na criminalidade por conta dessa existência de um mundo paralelo que é o mundo de quem está envolvido aí no narcotráfico. Deu para entender essa construção, gente? Senhora. Você ia falar, Gabriel, desculpa. Não, eu ia falar mesmo, que também que hoje em dia fica até mais difícil das pessoas tentar colocar droga no corpo, porque hoje em dia tem a tecnologia super grande tipo assim, o Brasil não consegue, como fala, controlar, porque a gente tem muita fronteira, né? A gente tem o quê? Umas 10 fronteiras? Nossa, a gente tem quilômetros aí de fronteira terrestre. Aí fica difícil. Só que as pessoas no aeroporto, assim, quando passa, pega com a droga no corpo, né? Tem uma série aí como se diz? De mecanismos para identificar quem está, né, carregando alguma coisa de ilícito no corpo. Testes químicos naquele momento, tem a questão, o próprio uso dos cães farejadores, né? Eu acho impressionante como é que o bichinho consegue descobrir quem é que tá levando coisa errada. É uma coisa de maluco, assim, né? Além de toda a aparelhagem e tudo mais. É que, assim, eu acho que as pessoas, elas arriscam, porque a gente sabe que tem coisa que passa. Tem gente que continua conseguindo passar com grandes volumes de droga, né, nos aeroportos do mundo, não só aqui, né, no mundo como um todo. Porque eu acho que fica meio difícil revistar todo mundo, né? Mas sim, a gente tem visto, a gente vê que o combate é um combate intenso e que tem muito recurso tecnológico para tentar impedir esse tipo de coisa. Mas eu até dei esses exemplos porque no auge aí
do reinado, vamos dizer assim, do Pablo Escobar, né, e o cartel de Cali, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, na verdade, né, que é do Escobar, o cartel de Cali, e os outros cartéis pelo mundo. As pessoas se submetem, assim, a fazer coisas assim, que a gente fala, nossa, como que alguém tem coragem de emprestar seu corpo para fazer esse tipo de coisa, né, para carregar algo tão, que pode resultar em uma vida preso, né, mas as técnicas mais inusitadas possíveis eram utilizadas aí para carregar essa droga, né? Então, a presença do narcotráfico ela é complicadíssima em países onde essa desigualdade social já existe, porque ela acaba se tornando um caminho atrativo para as pessoas, né? Isso é muito triste, é muito triste. Mas também, ao mesmo tempo, no meu entendimento, não sei como vocês enxergam essa condição, eu vejo que é cada dia mais difícil a gente vê uma perspectiva de solução para isso. Não, a gente vai eliminar o narcotráfico. Parece erva daninha, né? Parece aquele matinho que você mal arrancou do quintal, dá uma chuva, ele já começa a nascer de novo, né? É uma coisa que está tão bem estruturada na nossa sociedade que parece que a gente não consegue eliminar, né? Mas não quer dizer que a gente tem que concordar e nem aceitar com esse tipo, com essa condição, né? Que tira tantas vidas em todos os lugares do mundo. Podemos ir para 4? Senhora. Então, a última, Sim. pessoal, então aí, né? Quais os destinos da produção de drogas e quanto movimento narcotráfico na América Latina? Gostaria de ouvir as respostas de vocês nessa. O que vocês colocaram? Vai lá, Gabriel. Vai que é sua, Tafarel. Eu coloquei... dona, eu coloquei que... Qual que é a pergunta? Quais os destinos da produção de drogas e quanto movimenta o narcotráfico na América Latina? Eu coloquei que ela passa pela Europa, pelo Caribe, pelo EUA, Estados Unidos da América, e finaliza na Colômbia. E é muito grande narcotráfico aqui, que, nossa, Brasil o negócio é estreito, gente. E, Bianca, como você está com a sua resposta fácil aí? Eu? Tá igual a do Gabriel. Tá igual ao Gabriel? Eu tô abrindo o mapa aqui Estados porque... Unidos. Peraí. Tá. Então, os destinos, ok. Só ficou faltando aí vocês falarem do quanto de dinheiro que movimenta, né? Então, olha só. A questão do Caribe. Gente, vocês me dão licença um minutinho, Sim, senhora, sem problema. Só um minuto, por favor. Beleza. Acho que agora não... Não, pera. Preciso do momento. Bica. Oi. Mano, eu racho com vocês, é muito otário, tio. Ai, Gabriel. Tô com saudade. Eu também. Aí, acho que eu vou visitar vocês aí. Desculpa, gente, voltei. Sem problemas, dona. Então, vamos só para a gente finalizar e eu poder liberar vocês também. Então, os destinos, né? A gente assim, o continente europeu
é a América do Norte, em especial os Estados Unidos, que recebem muito dessas drogas que saem aqui da América Latina. E também tem uma rota importante que abastece o mercado asiático, né? Que sai lá a partir do Peru para atender a Ásia, tá? Mas o principal destino mesmo é o mercado europeu e os Estados Unidos. E calcula-se que o narcotráfico movimenta coisa de 500 milhões de dólares por ano, o narcotráfico da América Latina. Então, vocês têm noção do que é esse dinheiro? Eu não sei nem quantos zeros tem nisso direito. O quê? Quanto? 500 milhões de dólares, que é o dinheiro que se movimenta, né, nessas rotas aí do narcotráfico. Sendo aí que 35% atende o mercado dos Estados Unidos, 65% atende a Europa. É muita coisa, né, galera? É muito dinheiro. Então, de novo, é um volume de grana que faz a gente entender a relação do narcotráfico com os problemas sociais dos países latino-americanos. Porque é muita grana, é muito dinheiro. Né? Então, não é que justifica, mas facilita a gente entender. Né? A gente consegue entender melhor quando a gente verifica essa existência, né? Esse dinheiro, esse volume que se movimenta ali e que acaba, né, interferindo na vida das pessoas, né? Seja de maneira positiva ou negativa. Geralmente de maneira negativa, né, gente? Porque como que vai tirar o que de positivo? Nossa, a professora já não está falando nada com nada. Não tem coisa positiva no tráfico de droga, não. Só tem coisa negativa, tá? Desculpa. Gente, eu tô dando aula desde as 8 da manhã, então tem hora que já tô com... Não tem importância, não. Me perdoe. Gente, então... Não te problema. Assim, acerca dos exercícios, eu tentei, de novo, a minha ideia aqui era deixar a coisa mais simples possível, tá? Para que vocês pudessem trabalhar numa boa. Então, assim, de maneira geral, das coisas que eu li, vocês estão conseguindo levar, né, tranquilamente. É um detalhe ou outro que a gente precisa ajustar. E eu acho que esse momento aqui com vocês hoje foi bem bacana para... eu gostei também, tava com saudade da senhora e da Bibi também. Saudade de vocês. Nossa, saudade de estar na sala de aula. Nem posso falar nada, né? Porque eu morro de saudade também. Mas, né? Eu gostaria, sim... Eu vou antes de eu dar os recadinhos finais, eu vou interromper a gravação, tá bom? Sim, senhora.